Bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlido Siqueira e este é o quinto vídeo da série Órfãos do VBA. Nesse episódio, nós vamos estudar o arquivo de manifesto, que é o carinha que faz a mágica de vincular o nosso addin ao Excel Online. Vamos ver como isso funciona. Bom, vamos lá. Eu vou iniciar o Visual Studio Code, depois eu vou clicar em Arquivo, Abrir, vou navegar para a pastinha onde eu deixei os componentes do meu addin e vou selecionar o arquivo de manifesto. Vamos dar uma olhadinha na estrutura dele. Esse arquivo de manifesto está no formato XML. Quem já conhece XML vai perceber que não tem muito segredo, pode pular para o próximo vídeo. Mas quem não conhece pode precisar de uma ajudinha para entender a parada. Então, eu vou tentar explicar. Um arquivo XML serve para descrever dados de uma forma estruturada. Essa primeira linha que você está vendo aqui diz que esse arquivo segue o padrão XML na versão 1.0 e que usa codificação de texto UTF-8, ou seja, ele pode conter caracteres especiais no padrão Unicode. A estrutura de um arquivo XML é definida por marcadores que nós chamamos de tags. Para ser considerado válido, um XML precisa ter algumas características especiais. Uma delas é que toda a estrutura de dados definida nele esteja contida em uma tag principal, que no caso dos manifestos de addins para Office Online é esse carinha aqui, a tag Office App ou Office App. Perceba que ela engloba todas as outras tags. O marcador que eu uso na abertura de uma tag começa com o sinal de menor seguido do nome da tag. O marcador que eu uso no fechamento da tag começa com o sinal de menor mais uma barra, também seguido do nome da tag. Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença, então você deve tomar o cuidado de escrever as tags de abertura e fechamento de forma idêntica. Uma tag de abertura pode conter atributos. É isso que nós vemos aqui nesse trecho. A forma como as tags e seus atributos são interpretados depende de cada aplicação. O desenvolvedor é livre para definir a estrutura de tags e os atributos que quiser. Eu não vou entrar em detalhes desses atributos aqui, porque isso só complicaria as coisas. Como isso faz parte da estrutura definida pela Microsoft para esses arquivos de manifesto, basta que nós sigamos o padrão e vai dar tudo certo. Logo abaixo nós temos a tag ID. O valor que está ali dentro está no formato GUID, que é a sigla para Globally Unique Identifier, ou Globally Universal Identifier. Tem duas vertentes, tem duas formas de chamar. Todo addin para Office Online deve ter um ID único. Existe um algoritmo padrão para a geração desses IDs que você vai precisar usar para gerar os seus. Mas não se preocupe, vários sites oferecem esse serviço gratuitamente. Basta procurar no Google por GUID Generator e você vai encontrar vários. Depois, nós temos um bloquinho de tags um pouco mais intuitivo. Version é onde eu defino o número de versão do meu addin. Provider Name é o nome da empresa ou pessoa que fornece esse addin. Default Locale define o idioma e o país de origem do addin. Eu estou usando em US para inglês Estados Unidos porque o meu sistema operacional está em inglês. O seu sistema operacional provavelmente deve estar em português, então você pode colocar aqui PTBR. Display Name define o nome de exibição do addin, que será utilizado na Office Store caso você decida subir ele para lá. Description é uma descrição resumida do addin, também usada na Office Store. Perceba que essas duas últimas tags, Display Name e Description, não utilizam o parzinho de abertura e fechamento. Os valores estão definidos como atributos, e como não há uma tag de fechamento, o fechamento da tag é feito com uma barra seguida do sinal de maior. Em seguida, nós vemos uma tag Hosts. Um host, no caso do Office Online, é um dos aplicativos do pacote, Word, Excel, PowerPoint. No nosso caso, estamos trabalhando com um addin para Excel Online, então a palavra-chave que usamos para definir o host é Workbook. Mais abaixo, vemos um outro grupo de informações delimitado pela tag Default Settings. Source Location especifica onde o nosso addin está hospedado. Na verdade, esse é o endereço da página principal do addin, que no nosso caso é um arquivo index.html. A página principal não precisa se chamar index. Eu usei esse nome porque esse é o padrão usado na web para páginas principais escritas em HTML.
Requested Width define a largura da área de exibição do meu add-in. Essa medida deve ser fornecida em pixels. Requested Height é a altura da área de exibição, ou seja, quando o meu add-in for inserido numa planilha, ele vai ocupar uma área total de 250 por 100 pixels. E por último, vemos uma tag Permissions. Essa tag define as permissões que o meu add-in precisa para interagir com a planilha. Existem 3 tipos de permissão que eu posso solicitar: Read, ou somente leitura, Write, ou somente escrita, e Read-Write, leitura e escrita. E é isso. Eu espero que a estrutura do arquivo de manifesto não tenha te assustado muito. Como eu disse antes, essa estrutura é padrão. Todo add-in de conteúdo, que é o tipo de add-in que nós estamos usando aqui, é definida nesse padrão. Desde que você mantenha os tags em seus devidos lugares, a única coisa que vai ter que fazer é trocar o conteúdo. Os add-ins de painel e os add-ins de função usam estruturas um pouco diferentes dessa aqui. Quando nós tivermos terminado de estudar os componentes do add-in de conteúdo, eu mostro elas para você. Por enquanto é isso. No próximo episódio, nós vamos estudar a estrutura do arquivo index.html. Espero você. Um abraço.